Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano, eu sou testador de software aqui na Testing Company e hoje eu vim falar sobre o testador criativo. Vamos fazer uma abordagem sobre a importância da criatividade nos testes exploratórios, os testes manuais e os testes automatizados. O que eu venho falar? Existem dois tipos de testadores. O testador médio bom e o testador que é excelente, que é o testador de alta performance. O que vai diferenciar um do outro é justamente a criatividade. E isso vai fazer muita diferença na carreira profissional do testador. E existe, então, o bom testador que segue na média, ele é acomodado, ele entrega o mínimo e faz somente aquilo que é pedido, que é solicitado para ele. E existe o testador que ele é ótimo testador, ele vai virar de alta performance, vai virar um excelente testador, porque ele vai além daquilo que é pedido. Ele vai buscar outras alternativas, vai buscar outras ferramentas e ele enxerga além do que está no escopo do projeto. Ele consegue enxergar além do que é solicitado. E é justamente o que diferencia eles, que ele vai conseguir uma entrega mais ágil, uma entrega mais esperta e com criatividade ele vai se destacar. E com essas oportunidades, que vai ser o diferencial dele, vai garantir uma vaga, uma promoção, vai conseguir um aumento, então tudo isso que vai destacar ele. Os testadores, que buscam se atualizar, eles se destacam, e aqueles que não buscam se atualizar, as habilidades, os conhecimentos dele, eles podem ficar presos a métodos, metodologias e técnicas obsoletas, coisas que já foi passado, já não se utiliza, Isso pode resultar em uma falta de eficiência nos testes. E isso acaba afetando a qualidade do produto final. Na entrega, ele acaba não fazendo uma boa entrega. E com o tempo, os testadores podem desenvolver vícios de projeto. A gente vai desenvolvendo, a gente vai ficando repetitivo, e onde se torna muito excessivamente confiante naquilo que ele vai seguindo, fazendo, e ele fica nas abordagens específicas, e ele se recusa, daqui a pouco, a buscar novas estratégias, vai ficando acomodado, E isso pode levar à estagnação do projeto, à estagnação do profissional. Então, é na falha que a gente identifica os problemas e as melhorias possíveis. E a estagnação dos testadores pode ter um impacto direto na qualidade. Então, o que é necessário? É ele desenvolver e buscar novos caminhos, ter novos olhos, Porque quando a gente pega um software, não temos os testes estabelecidos, pega um software pela primeira vez, a gente utiliza os testes exploratórios no sistema, porque a gente não tem os casos de teste. Então a gente utiliza regras de negócio como ponto de partida, como nossas barreiras limitantes para poder fazer esse projeto, seguir esse projeto. E as regras editam como o sistema deve se comportar em resposta em diferentes entradas e condições que esse sistema foi pré-estabelecido. Então, compreender e testar essas regras é fundamental, é interessante. Com o tempo, a gente vai necessitar criar cenários de teste, devemos considerar cada uma das regras de negócio e pensar as possibilidades. E as regras do negócio, elas são um caminho feliz. O termo caminho feliz, ele é utilizado para descrever uma rota ou sequência de ações que o usuário pode seguir sem encontrar problemas, que no caso é a maneira que o software tem que se comportar, é o caminho feliz que ele vai fazer, que é o requisito mínimo do projeto. Então, descrever o caminho feliz envolve identificar e documentar os passos que o usuário deve tomar para complementar uma determinada tarefa, uma parte do software, e garantir que o sistema responda conforme esperado em cada etapa do projeto. Vamos pegar um exemplo, um e-commerce. O caminho feliz é abrir o aplicativo, pesquisar o produto que ele deseja comprar, o que ele vai adquirir, ele seleciona esse produto, ele adiciona o produto ao carrinho, ele vai para o carrinho, ele insere as informações de pagamento, endereço, os dados que ele vai fornecer ao sistema e finaliza a compra. Então, esses são os passos de um caminho feliz para ele efetuar a compra. Então, cada passo ao longo desse caminho deve ser executado sem problemas, não pode ter falhas, não pode ter nada que impeça que ele realize isso. E o sistema deve responder de forma esperada e exibir as informações corretas na tela, tem que estar tudo certinho para que ocorra bem. Então ele tem que permitir que a interação do usuário seja de forma correta, não traga problemas nem erros. E além do termo caminho feliz, a gente tem outros termos que podemos se referir como isso, como fluxo principal, caminho padrão, caminho primário ou caminho básico, que são outros termos que utilizamos, E estabelecer e testar o caminho feliz é importante. Só que, no entanto, é igualmente importante a gente testar os caminhos alternativos também.
que são as outras formas que tem no sistema. Tem o caminho feliz e temos outros botões, temos outros itens na tela que devemos considerar. Então, são os caminhos alternativos aos caminhos excepcionais, que diferem do caminho feliz. Então, onde pode ocorrer erros, comportamentos inesperados, quebrar, né, ocorrer um bug, alguma coisa que a gente não quer que ocorra no sistema. Isso ajuda a garantir a robustez e confiabilidade desse software. E em diferentes cenários de uso, diferentes usuários, né? E o que seriam as descobertas não convencionais, né, que eu citei? E o que seria isso? A gente criar casos de testes pensando em cenários incomuns, descoberta de falhas que, quando a gente fica na parte monótona, sempre clicando seguindo o mesmo caminho, a gente acaba pegando vícios, né, e segue sempre naquele fluxo, clicando aqui, indo ali, sempre aquela tela. Então, o que é interessante, né, para despertar essa criatividade? A gente começar a se colocar no lugar do usuário final. Começar a pensar, esse aplicativo ele foi feito para um público sênior, né? Um pessoal mais de idade. Então a gente vai focar, vamos ver se essa tela está conforme, não tem as letras muito pequenas, se está intuitivo, né? Se não é algo muito complexo, que precisa fazer outros passos. Quanto mais intuitivo o sistema, melhor. Então, a gente tem que ver conforme o nosso público-alvo, a faixa etária, são esses que a gente pega os caminhos alternativos, né? Como seria isso, né? É a mente do iniciante. Porque quando a gente começa num projeto, geralmente a gente consegue encontrar muitos bugs. Podem ver, quando a gente entra num projeto, a gente pega aquele sistema a primeira vez, né? A gente vai se habituando às regras de negócio e a gente encontra uma infinidade de bugs, que talvez o pessoal que já está no projeto há mais um tempo não veja, né? Não tem aquele olhar mais do iniciante. Então é interessante também a gente tomar esse filtro também de olhar como se fosse a primeira vez olhando o sistema, olhando o software, né? Porque os iniciantes, eles encontram falhas facilmente e eles conseguem pensar daqui a pouco num outro caminho, né? Tem um caminho A, o caminho B, ele consegue pegar um outro caminho, fora até das regras estabelecidas, né? A gente sabe as regras, só que às vezes fugir um pouco delas é interessante também. Vou trazer um exemplo de um jogo que é o Go. O jogo Go é de tabuleiro, é um jogo que foi inventado na China há uns 3.000 anos atrás. O que foi desenvolvido em cima dele? Cientistas, né, da computação criaram uma inteligência artificial chamada AlphaGo. E essa AlphaGo, ela foi treinada para jogar o jogo. Ela foi feita e foi colocado na database dele, né, no banco de dados, 100 mil jogadas, 100 mil maneiras de jogar o jogo. E ela ficou jogando contra ela. Ela foi treinada para ficar jogando contra ela. E o que aconteceu? Ela aprendeu com essas jogadas, aprendeu as regras. Quando os cientistas disseram, não, ela está pronta. Colocaram ela para jogar com um cara que era um mestre do jogo. O que mais entendia, sabia todas as jogadas, não tinha como vencer. Eles fizeram 5 jogos e a máquina ganhou 4 dele. E teve um que ele ficou bem... O cara ficou bem... Como eu vou dizer, ele ficou assustado com a inteligência da máquina, porque eles estavam fechados em padrões, em lógicas nesse jogo, e a máquina foi na jogada 37. Até um comentarista falou, né, que o que a máquina pensou naquela jogada, nenhum outro ser humano tinha pensado. Porque o que a máquina fez? Chegou numa certa parte que ela só tinha 2 caminhos. Ela tinha ou o caminho defensivo ou o caminho ofensivo, que no caso ou ela atacava para vencer, né, no caso, dar um passo ofensivo contra o oponente, ou ela se defendia. Só que a inteligência ela tomou um terceiro caminho, que ninguém antes tinha tomado aquele caminho. Ninguém tinha pensado naquela maneira. Então, não foi justo a inteligência da máquina que venceu. Foi o ato dela seguir as regras fixadas e não os milênios de normas culturais que foram impostos em cima do jogo. Foi imposto muitas regras, as pessoas ensinando, passando. E a máquina, então, ela pegou e ela conseguiu ultrapassar com o pensamento criativo dela para poder fazer essa jogada e pensar numa terceira via, uma terceira possibilidade, né? Pensando assim, ela pensou como um iniciante, mas ela já tinha muito conhecimento, né? Já estava bem estabelecida sobre esse jogo. Superando a monotonia, né, com a criatividade. Os testadores tendem a ficar presos numa rotina monótona. Com a execução dos testes repetitivos, a gente fica cansativo, né? Às vezes tem alguns momentos que a gente, para onde eu vou, né? Para onde eu vou sair daqui, né? Nessa parte do software. Então a gente vai utilizar a criatividade para quebrar isso, introduzindo novas abordagens, ideias, perspectivas do teste.
Então, é interessante a gente fazer uma colaboração criativa, interagir com o time. Podemos promover uma atmosfera colaborativa onde os diferentes pontos de vista e as experiências devem ser discutidas. E nada é desvalorizado. Tudo que for dito, tudo que foi pensado, tanto do iniciante, do pessoal que está entrando, tudo é valorizado nessa avaliação. E assim a gente consegue melhorar a qualidade também e pensar em outras formas, aceitando o que as pessoas têm a dizer e moldando o que a gente pode trazer, né? Então, como a gente se torna mais criativo? Como a gente vai conseguir isso, né? O que eu quero dizer é que todos nós somos criativos. Todas as pessoas são criativas. Por mais que a gente pense, mas eu não sou criativo, né? Todo mundo é criativo, todas as pessoas têm. Eu vou dizer assim, no fato de estar saindo aqui da empresa para voltar para casa, pensar, eu não vou por esse caminho, eu vou por um outro porque eu vou desviar o trânsito. Ali tu já está sendo criativo, porque tu tem as normas estabelecidas, tu conhece e tu sabe, se eu for por aqui eu não vou pegar o que todo mundo faz, onde estão o fluxo. Eu vou fazer um caminho alternativo, outra ideia, para mim poder não pegar trânsito, não pegar sinaleira, não gastar combustível, dependendo do pensamento que cada um tiver. Então isso já é criativo, isso já é sair da bolha. Se a gente conseguir pensar e ver as alternativas, todo mundo é criativo. Todo dia, quando a gente acorda, a gente toma atos criativos. Hoje eu não vou de Uber, hoje eu vou a pé, hoje, vou pegar um ônibus. Tudo isso são detalhes criativos que a gente não acaba se dando conta. Mas a gente é realmente muito criativo. E a criatividade não é um dom. A criatividade, ela é um ponto que a gente consegue com estudo, a gente consegue com inspirações, a gente consegue se inspirar em ideias, novas ideias, a gente consegue com o consumo de referências e pesquisas, a gente consegue abranger uma criatividade, um outro conhecimento além do que a gente está baseado, né? A gente consegue sair da caixa. E o que são as ferramentas e técnicas que a gente consegue utilizar para abrir essa mente assim, do criativo? A gente consegue diminuir o tempo de tela do celular antes de dormir para evitar que a gente não tenha um sono ruim, né? A gente precisa ter um sono tranquilo de noite, a gente tem que evitar a insônia, né? Tem muitos estudos das faculdades, até de fora, né? Eu trouxe a Universidade do Oregon, fez um estudo com os adolescentes. Os adolescentes estavam ficando muito até tarde no Instagram, no TikTok, e estavam tendo um grau de insônia. Eles estavam com dificuldade para dormir, estavam com problemas até na produtividade na escola. Então, realmente, a gente tem que ter um tempo para a gente se afastar das telas, ainda mais a gente que trabalha nessa área, que consome tecnologia o dia inteiro, a gente fica na frente da tela o dia inteiro, né? Então, a gente ter esse momento nosso, né, de conseguir descansar, relaxar, ter uma boa noite de sono. Então, o que a gente consegue fazer? A ideia é a gente fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, porque tudo é do corpo, né? Tudo que a gente faz reflete no nosso corpo. Então a criatividade vem disso também. O que a gente pode começar a fazer é brainstorming com a equipe, pessoal de teste, desenvolvimento. Às vezes tem equipes que o pessoal é meio fechado, é interessante a gente ter essa conversa, além da daily, né? Ter outros pontos de vista, trazer o pessoal, o que eles têm para dizer, o que eles têm para falar, né? É interessante. Então a gente faz exercícios de pensamento lateral, que é fugir do convencional, fugir do lógico, que nem pegar uma garrafa de água, tu começar a pensar, a gente poderia fazer um vaso com essa garrafa, a gente poderia cortar na metade dela e fazer um funil, sabe? Começar a pensar as coisas além do que elas são, da utilidade delas. A gente começar a pensar em outras possibilidades para as coisas do dia a dia. E a gente também se expor a diferentes formas de cultura e formas de arte. Também é um meio para a gente conseguir abrir o nosso cérebro e ter uma criatividade assim maior, conseguir ter ideias novas, né? Conversando com outras pessoas e vendo que a gente, às vezes, se limita, né? Se limita a uma caixa e por isso que a gente acaba não evoluindo. Que é a frase que eu vou trazer assim pra gente. Que somos, todos nós, né? É do Augusto Curry, essa frase ele é um psicólogo bem conhecido, né? E ele tem uma frase que é muito interessante, que é: somos tão criativos que quando não temos problemas, nós inventamos. Ele falou essa frase e eu achei muito genial, né? A gente é tão criativo que quando a gente não tem nada para se preocupar, todo mundo tem, é claro, né? Mas a gente cria problema, né? A gente fica inventando umas coisas que nem existem, né? Então o que a gente tem que fazer? Eu comentaria e traria essa frase para o nosso meio, né? Por que a gente não, né, utiliza a nossa criatividade? Se a gente é tão capaz para criar problema que não existe, por que a gente não utiliza a criatividade
para desenvolver soluções e resolver os problemas existentes. Acredito que nos aplicativos, no software, a gente tem problema, então a gente utiliza essa criatividade para resolver eles, para conseguir solucionar esses problemas existentes e melhorar a qualidade do software que a gente utiliza no dia a dia, né? Os aplicativos que nós temos de e-commerce, que a gente sabe que depois vai ter outra pessoa utilizando, né? A gente fica às vezes pensando, não consigo ver nada, às vezes está testando o sistema e fica muito tempo preso, não consegue evoluir. Então a gente buscar novos métodos, buscar novas ideias e buscar ferramentas que a gente consiga ser mais criativo e mudar a nossa mentalidade, né?